Olá, amigos. Vamos dar início a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E como sempre fazemos quando iniciamos uma tarefa na Casa Espírita, eu vou convidar a todos para que elevemos os nossos pensamentos e possamos fazer uma pequena oração para harmonizar o ambiente fluídico desse momento. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e ao Mestre Jesus, pedindo para que eles estejam conosco nesse momento, da mesma forma que os bons espíritos possam nos acompanhar também nessa tarefa, fazendo com que tenhamos clareza na exposição e que todo aquele que nos acompanhar das mais variadas formas possam também assimilar com sabedoria e com inteligência a mensagem que será aqui transmitida. Se conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Dessa forma, então, a gente vai dar início à segunda parte do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Sedes Perfeitos. Nós vamos ver os itens 7, 9, 10 e 11. Então, esse capítulo começa com o tema O Dever. Né? O dever é a obrigação moral que todos nós temos para com Deus e também temos para nós mesmos, né? E mais ainda com relação ao nosso próximo. O dever, ele está presente nos menores atos da nossa vida, como também naqueles de maior relevância, os mais elevados. Mas devido ao nosso pouco conhecimento que temos no momento, ele se torna muito difícil de ser cumprido. Não é fácil a gente cumprir o dever. Pensamos que ele é muito complexo, né? Até mais do que é. E nem sequer nos lembramos de todos eles, ou seja, a gente às vezes esquece de todos os nossos deveres. Mas também nos esquecemos que a orientação devida para o cumprimento dos deveres, ela já está latente dentro da nossa consciência. Ela já está dentro de nós. E às vezes no processo de adormecimento, né? Então ele precisa ser despertado. E também encontramos referências, né, importantes de estudo do dever no Evangelho, como estamos fazendo agora nesse momento, né? O dever começa no ponto em que ele alcança a tranquilidade do outro e acaba no limite que não desejaríamos que ninguém ultrapassasse com relação a nós mesmos, né? Com relação às nossas atitudes. Então é muito até fácil da gente encontrar esse limite, né? Quando eu começo a incomodar o outro, eu estou alcançando, né, o início do limite. E quando o outro começa a me incomodar, também eu começo a perceber que o limite está sendo ultrapassado, né? O dever, ele nunca acaba. Ele cresce da mesma forma que cresce a nossa evolução moral, né? E o nosso dever com relação ao Criador sempre existirá. Então não haverá nenhum momento na nossa vida, mesmo próximo da eternidade, que a gente vai ficar livre dos deveres, porque sempre a gente vai estar, né, com obrigações para alguém, né, e principalmente para com Deus. É essa mensagem que esse item deixa no Evangelho, né? De certa forma, nós nunca seremos totalmente livres, porque o próprio modo de convivência humana faz com que a gente tenha limites, né, e deveres sempre. Sempre a gente vai estar condicionado a isso, né? O Evangelho continua falando dos superiores e dos inferiores. Algumas pessoas possuem uma posição de autoridade na vida atual, né? E outras possuem fortunas. Algumas possuem as duas coisas, isto é, elas são
ricas, né? Possuem a fortuna e também possuem a autoridade, né? Mas a gente não pode esquecer que esses dois elementos são ferramentas de aprendizado que Deus nos oferece e que cada um, né, em algum momento, terá, né, que prestar contas do que fizer com esses dons, né? A riqueza, a fortuna e também a autoridade. Analisando algumas pessoas e os seus comportamentos, nos parece que ter autoridade é uma coisa muito boa, é um privilégio, né? Que estar na liderança, dar ordens, mandar, é algo assim bacana, né? Bom, né? E nos torna poderosos, distintos, nos proporciona riquezas, bens. Não é verdade? A gente não pensa assim de alguma maneira, né? Quantas pessoas se candidatam, por exemplo, a um cargo público em busca de benefícios próprios, às vezes sem a mínima preocupação com aqueles que os elegeram, né, que fizeram com que ele pudesse ter essa experiência, né, de participar, de executar um cargo público, né? Às vezes desconsiderando que o eleitor espera dele uma luta pela melhora social e política. Essa bandeira de luta, que às vezes é a base de uma campanha, é rapidamente esquecida, uma vez que eles sejam eleitos. E eles se mostram ainda como verdadeiramente são, muitas vezes esquecendo de todos aqueles que os elegeram, que os colocaram ali. Essas pessoas, em algum momento de suas vidas, terão que prestar contas. E às vezes não é nem pelo mal que elas causaram, mas pelo bem que deixaram de fazer. Pois ter uma autoridade exige também comprometimento pelo bem-estar do outro. É uma permissão que Deus oferece, que a gente exerça, por exemplo, a autoridade. E se Ele permite que a gente faça uso disso, teremos que prestar contas para ele. Prestar contas para Deus do que fizermos com a nossa autoridade. Deus mostra que a autoridade ela é fugaz, temporária, passageira, pois segundo a sua vontade, ele a retira quando bem lhe convier. Se a autoridade fosse um privilégio, uma condição única da pessoa que exerce, né, ela seria inalienável. O que é uma coisa inalienável? É que ela sempre vai nos pertencer. Ela não pode ser nos tirada, né, não pode ser cedida. E ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertença, quando ela pode ser tirada, né, sem o seu consentimento a qualquer momento. Como acontece com a autoridade, com a riqueza. Então a gente nunca vai poder dizer que ela nos pertence. Na verdade, Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convier, e da mesma forma ele a retira, quando achar que assim deva ser feito, né? Portanto, aquele que tem autoridade hoje não deve fugir da responsabilidade, pois ele responderá pela boa ou pela má orientação que der aos seus subordinados. E responderá também às faltas que estes subordinados cometerem, em consequência de uma má orientação ou dos seus maus exemplos, né, que ele prestou, que aquela autoridade prestou. Tudo isso será responsabilidade de quem os orientou e os liderou, ou seja, aquele que detém a autoridade. Ele será responsável, sim, pelos atos ruins que a sua influência provocou nas outras pessoas. Então, é uma missão bastante dura ter autoridade. Todo o homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão, e qualquer que ela seja, sempre ela será dada por Deus para o bem.
Desviar do seu propósito, do seu sentido, é fracassar no cumprimento dessa tarefa. Então, quando a gente vê grandes líderes se perdendo nas suas atuações, são fracassos, né, que eles tiveram no exercício dessa atividade. Se o superior, então, tem dever como uma autoridade, né, o inferior também tem um dever a cumprir. Ou seja, aqueles que são subalternos, que estão no outro lado, também têm obrigações, né, a cumprir. Se aquele que se encontra hoje numa condição de inferioridade e ele for espírita, a sua consciência lhe dirá que não está dispensado de cumprir esses deveres, mesmo que o seu chefe não os cumpra, né? Não cumpra os deveres dele. Porque essa pessoa sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam a dos outros. Então a gente tem consciência que a nossa obrigação é cumprir a nossa tarefa que nos foi ordenada, por exemplo, pelo nosso chefe, da melhor forma que a gente puder, com atenção, com carinho, com dedicação. Aquele que sofre e tem consciência do seu sofrimento, ele sim entenderá que tudo que lhe aconteça no momento pode ser efeito dos arranjos da lei de justiça, de amor e de caridade, que hoje procura corrigir os nossos débitos do passado. Então, muitos dos problemas que nós temos hoje foram originados lá no passado. E as dificuldades pelas quais passamos são oportunidades para que a gente corrija esse desequilíbrio que nos foi causado, né? Se ele é obrigado, então, a suportar essa posição inferior por falta de uma oportunidade melhor, o Espiritismo lhe ensina, né, a resignação como uma prova da sua humildade, né, que é necessária para o seu adiantamento. Então, às vezes, ocupar uma posição inferior é uma forma de humildade que a gente tem que exercitar para evoluir espiritualmente e moralmente, né? Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhes inspira e a certeza de que todo desvio do caminho correto será uma dívida que a gente vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Então, se a gente cometer os erros simplesmente por cometê-los, um dia nós teremos que corrigir esse erro, né? Queira a gente que isso aconteça ou não. E essa correção pode ser agora ou no futuro. Não existe pressa para isso, já que nós temos o quê? A eternidade pela frente. Então não importa o tempo, uma hora a gente vai precisar corrigir esses problemas. Então melhor seria não cometê-los. Melhor seria tomarmos cuidado com as nossas ações. O Evangelho continua com o tema O Homem no Mundo. É muito difícil para todos nós, por tudo que já vimos acima, ter uma conduta digna e ética, principalmente nesses tempos modernos, né? Mas é nossa obrigação manter dentro de nós sempre presente o sentimento da piedade, para que possamos auxiliar aquele que mais precisa e para com isso também merecermos a assistência dos bons espíritos para conosco, evitando que os pensamentos fúteis e banais perturbem a nossa harmonia. Então, como Jesus já dizia, né, é importante vigiar os nossos pensamentos, né? Agindo dessa forma, os bons espíritos poderão se aproximar de nós, nos auxiliando nessa tarefa do exercício da caridade e da justiça. Devemos, entretanto, né, evitar a busca descontrolada das coisas espirituais, pois não queremos e nem podemos viver uma vida mística
e de fanatismo, que poderá nos manter fora das leis da sociedade em que estamos vivendo. Devemos, sim, viver como vivem os demais homens do nosso tempo, participando da vida cotidiana, da vida rotineira e dos problemas que atingem a todos. Claro que tudo isso sob a ótica das boas maneiras e os ensinamentos espíritas da boa conduta. Então, isso é muito importante. Nós não podemos nos isolar do contexto social em que vivemos. A gente precisa interagir com tudo o que acontece ao nosso redor, para que possamos até ter a oportunidade da reflexão, de discernir o que é bom e o que é ruim. E isso é um treinamento que nós precisamos desenvolver. E se a gente se isolar do convívio da sociedade, a gente vai estar perdendo essa oportunidade de exercitar o discernimento, o entendimento do que é bom e o que é ruim. Devemos estar sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a certeza de quem sabe que se não estamos bem no presente, no futuro estaremos melhor. Então, sempre acreditando que se as coisas não estão bem agora, pela própria lei do progresso, ali no futuro próximo, as coisas estarão melhores. Então, vamos confiar nisso. O homem que vive isolado, por sua vez, ele não teria como exercer a caridade, pois estaria separado do contato social e das dificuldades do ambiente em que ele habita. Somente no contato com os nossos semelhantes, nas lutas mais difíceis, ou seja, vencendo as dificuldades, é que essa pessoa, encontrará a ocasião de praticar a verdadeira caridade. Aquele que se isola, portanto, priva-se de uma forma voluntária do mais poderoso meio da busca da perfeição. Se o homem tiver que pensar somente em si, a sua vida será como a vida de um homem extremamente egoísta. Então precisamos iniciar o pensamento de forma coletiva para as nossas ações. Para que a gente possa viver em constante comunicação com os bons espíritos, não precisamos ter uma vida de privação, de tristeza, nem será preciso se entregar às penitências, aos flagelos. Basta tentar se melhorar, conhecendo os nossos erros, esforçando para colocar em prática os ensinamentos deixados pelo Cristo. Então, já faz parte do passado aquele pensamento de que eu precisava me flagelar para corrigir meus erros. Isso não existe, não é necessário. Basta que a gente se esforce, sim, para voltar às condutas eficientes, que a gente estará dando um grande passo em busca do aprendizado e do entendimento. O Evangelho continua mais um pouquinho, e fala do item 11 de cuidar do corpo e cuidar do espírito. Será que a gente precisa cuidar do corpo, e também do espírito? Então, para que o nosso espírito possa viver bem e se movimentar, o corpo precisa estar sadio, precisa ter saúde, precisa ter disposição e precisa estar vigoroso. Para que isso aconteça, cada um de nós precisa cuidar do seu corpo. Devemos amar a nossa vida e a nossa ligação com a espiritualidade. Mas é nossa obrigação cuidar do corpo que temos, pois ele é um instrumento da alma. Sem o corpo, a gente não conseguiria continuar encarnado, evidente. Então, o não cuidar das necessidades que o corpo precisa, por força da própria natureza, é desconhecer as leis divinas. Então, é uma obrigação a gente cuidar do nosso corpo, Deus deu ao homem a inteligência. E através do estudo, a medicina avançou muito
e está preparada para cuidar dos males do nosso corpo. A parte espiritual que nos compete é vigiar os nossos pensamentos. Não é preciso, então, castigar o nosso corpo pelos erros das nossas escolhas. A perfeição não está na penitência, da autoflagelação e do autocastigo, às vezes com dores e flagelos de pura crueldade. Mas o grande dever, esse sim, é cuidar das reformas que devemos aplicar ao nosso espírito. E esse é o meio de nos tornarmos mais próximos da vontade de Deus e o único meio que conduz à perfeição. E sem deixar de lembrar que toda doença, sem exceção, começa primeiramente no componente espiritual. São nossas invigilâncias, nossos maus pensamentos é que começarão a trazer desequilíbrio no nosso perispírito. E esse desequilíbrio poderá se manifestar no corpo físico através do quê? Das doenças, né? Então, resumindo o que nós vimos, a gente poderia lembrar: devemos cultivar a virtude, devemos ter um cuidado com a ostentação, né? E também devemos cultivar as nossas boas atitudes. Se tens a graça da liderança e da autoridade, atue com benevolência, entendendo que elas são ferramentas de crescimento e que um dia aquele que usa terá que prestar contas da sua utilização. E a gente vê hoje quantos líderes se perdendo na administração de seus mandatos, né? Então que a gente possa ter mais benevolência quando pensar nessas pessoas, porque elas estão adquirindo comprometimentos severos para suas vidas futuras. Se nós somos subordinados, devemos agir com resignação, cumprindo essa tarefa com dignidade e se preocupando fundamentalmente em iniciar a sua reforma íntima o quanto antes for possível, pois ninguém sabe o que o futuro nos reserva, né? E principalmente, né, no próximo segundo. A gente não sabe o que vai acontecer conosco, então não devemos deixar para amanhã a melhora que a gente possa conseguir hoje, porque a gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer conosco no momento seguinte, no segundo seguinte, né? Porque o nosso futuro, na sua essência, está nas mãos de Deus. Então, meus amigos, era mais ou menos isso, né, que eu gostaria de transmitir a vocês, de compartilhar esse momento de estudo, né, desejando que vocês se sintam motivados para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17. Né? Nós falamos dos itens 7, 9, 10 e 11, mas o convite se estende a todo esse capítulo que tem o tema de sede perfeito. Então, eu tenho certeza que isso trará momentos de bastante satisfação e conhecimento para vocês. Nós vamos então finalizando as atividades desse estudo e vamos fazer, antes de finalizar, uma pequena vibração, né, para que ela sirva de agradecimento a todos os bons espíritos que estiveram nesse momento conosco. Então, mais uma vez, convidando para que todos nós elevemos os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais. Nós vamos agradecer pela oportunidade e, nesse instante, né, com o pensamento uníssono, né, em harmonia, pensar naquelas pessoas menos afortunadas, aquelas que estão em desespero, aquelas que estão abandonadas, aquelas que estão desiludidas, às vezes num leito de hospital, às vezes numa casa de detenção,
às vezes nas ruas, embaixo dos viadutos, às vezes abandonadas na sua própria casa. Que possamos então, nesse momento, desejar profundamente que esses sentimentos gerados nesse ambiente possa tocar o coração dessa pessoa, trazendo a solução do problema, se for permitido, ou que isso sirva de fortalecimento, de resignação, de perseverança, para que ela continue na luta, né, entendendo que pela própria lei do progresso, o dia de amanhã será melhor que o de hoje. E não há mal que perdure para sempre. Se a gente tiver força de vontade e perseverança, uma hora esse mal será finalizado. Vibremos também nesse momento pelas nossas famílias, por cada um daquelas pessoas que nesse momento estão na nossa casa, compartilhando conosco esse espaço, que a gente possa fazer uma visita mental a todos os cômodos da nossa casa, substituindo as energias mais grosseiras que porventura lá estejam, por essas energias salutares, benfazejas, de fortalecimento, que a gente possa fazer a transformação fluídica do ambiente da nossa casa, que ele possa ser harmônico, a ponto de todos aqueles que lá dividem o espaço conosco possam sentir essa harmonia presente, para que todos aqueles que nos visitam também possam sentir o ambiente fluídico harmonioso que está acontecendo no nosso lar. E mais do que isso, que a gente possa conservar esse ambiente dessa maneira, através dos nossos bons pensamentos e através das nossas boas atitudes. Que possamos, então, ter adquirido um conhecimento apropriado, motivação para a continuidade dos estudos e que a gente possa sempre contar com a presença do Mestre querido no nosso coração, em todos os dias da nossa jornada. Dessa forma, então, estamos finalizando a preleção de hoje, né, desejando prosperidade e sucesso para todos. Até o nosso próximo encontro.